distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui um diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. Enquanto muitos puderam se proteger em casa, você estava lá, na linha de frente. Cada vida, cada pessoa devolvida para a sua família valeu a pena. Cada noite perdida de sono estudando para se dedicar a salvar vidas valeu a pena. Ser médico é ser herói. Herói com poderes de cura, dedicação, entrega e resiliência. Prepare-se para salvar vidas. Venha estudar Medicina na Metropolitana. Inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2022. Provas dia 24 de outubro. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Preparando heróis para a vida real. Olá, eu sou o professor Bruno Valverde, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de Direito da Finca é um curso totalmente inovador, um curso que traz já para o primeiro período as disciplinas práticas, como por exemplo, o Direito do Consumidor. Ou seja, no primeiro período, o aluno já está em contato com as disciplinas práticas da grade do curso. Aqui no Centro Universitário Aparício Carvalho, a inovação faz a diferença, com professores altamente qualificados, com todo o material de suporte, com biblioteca virtual e muito mais. Um curso de Direito pautado na prática, aliando a teoria necessária à prática do dia a dia do mundo jurídico. É isso que nós buscamos aqui na Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a Bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o Vestibular 2021. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Sala de Opinião. Desde já agradecendo pela sua audiência, é muito bom contar com você aqui conosco em mais um programa. A gente sempre trazendo assuntos relevantes para a sociedade, para serem debatidos aqui no nosso programa. Hoje não é diferente. Hoje a gente traz um tema muito bacana para que a gente bater um papo aqui no nosso programa Sala de Opinião. E a nossa convidada de hoje, pela primeira vez aqui nos estúdios da TV Porto Velho, é a professora Elisiane Rios, professora de Fisioterapia do Centro Universitário Finca e também de Educação Física da Faculdade Metropolitana. Elisiane, prazer recebê-la hoje aqui no nosso programa Sala de Opinião. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer. Elisiane, hoje a gente vai falar sobre a neurociência da dor.
um tema que eu não acho que é tão comum, acho que poucas pessoas conhecem, mas a gente vai tentar mudar um pouco essa história, a gente traz esse assunto para ser debatido aqui no nosso programa Sala de Opinião. E antes de mais nada, eu gostaria que você explicasse o que é a neurociência da dor. Neurociência da dor é um conceito, né? Ela é um conceito que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido, né, nesses últimos anos, a partir do modelo de atendimento, né? Então, a neurociência ela se preocupa em explicar as diversas funções da dor, né? Então, para que a dor serve, qual que é o sentido da gente sentir dor, né? Por que o sistema nervoso reage em relação à dor? Então, a neurociência ela veio para quebrar alguns paradigmas e modificar a atuação dos profissionais que atuam diretamente com dor. E quais são os modelos existentes hoje no combate à dor? Então, existem dois modelos principais, o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial. Esses dois modelos não são somente no combate à dor, eles são de atuação também, né? Então, todo o indivíduo que precisa de um serviço de saúde, ele vai encontrar no serviço de saúde esses dois tipos de modelo. O modelo biomédico, ele centraliza o indivíduo como alterações físicas, anatomofisiológicas, né? Então, esse indivíduo, ele vai apresentar alterações físicas e que não tem correlação com o seu meio, né? Então, basicamente é isso que ele encontra hoje no mercado de trabalho. Em relação à questão da neurociência da dor, eu já ouvi algumas coisas a respeito e as pessoas, quando sentem dor, algumas procuram profissionais, o que é o aconselhado, é o certo a se fazer, mas muitas pessoas também agem por conta, tomam remédios, uma receita caseira ou alguma coisa. Vocês trabalham isso também, professora, dentro dessa neurociência da dor? Por exemplo, primeiro uma consulta antes de você tomar qualquer coisa, saber o porquê dessa dor? Sim, nós trabalhamos. A automedicação é preocupante, né? Ao longo do um costume do brasileiro, né? Sim, e isso nos preocupa, não só a fisioterapeuta, né? Mas os demais profissionais. Mas falando especificamente da fisioterapia, o paciente que chega no consultório fisioterapêutico, na clínica, e já medicado, nós não temos esse feedback corporal. O que a gente entende dentro da neurociência da dor? Que a dor ela é uma forma do corpo se comunicar, né? O corpo se comunica de alguma forma, ele fala de alguma forma. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo ali dentro. A gente só entende o que está acontecendo ali dentro a partir dessa dosagem de dor. Como que essa dor se comporta, né? Essa dor ela é irradiada, essa dor ela é difusa, ela se apresenta em determinados momentos, né? Então, a forma com que essa dor se comporta em cada indivíduo, a gente consegue entender qual que é o mecanismo causador dessa dor, né? Hoje, a gente tem um público predominante na busca pelo alívio da dor? Hoje nós temos uma mudança, né? Alguns anos atrás nós víamos muito, mas muito mesmo, pessoas com uma faixa etária mais avançada, né? Eu estou falando dos idosos, isso. O adulto, na faixa etária acima de 30 anos, até velhinho, até idoso mesmo. Hoje a gente está mudando bastante, hoje a gente observa pacientes muito jovens com dores, paciente a gente chama dolorido, né? Esse paciente dolorido que muitas vezes tem dores difusas, dores agudas e muitas vezes por causa osteomuscular, né? Por fraqueza muscular e que não é comum. E o que a gente deve a essa mudança no público? São jovens, por exemplo, que não se alimentam direito, falta um exercício físico, porque assim, ou talvez também a informação a gente sabe que hoje ela chega mais fácil ao jovem também, então tem vários pontos aí que podem ser explorados, né, professora? Sim, são vários pontos, principalmente o sedentarismo, né? Então, por isso que a neurociência da dor ela é tão importante de compreensão para os profissionais do movimento. A gente precisa entender qual que é a influência do comportamento da dor nessas pessoas que não praticam exercício físico, que não se alimentam de forma correta, que não têm hábitos de vida saudáveis. Apesar da informação hoje estar na palma da nossa mão, no nosso telefone, a senhora acredita que ainda o número de pessoas que têm sedentarismo, que possuem sedentarismo, é muito grande? E eu falo isso com base no que eu já vivi, no convívio com outras pessoas, porque a minha opinião é que ainda tem muita gente que não consegue aplicar um exercício físico à sua rotina. É acordar, trabalhar, voltar para casa e não consegue aplicar uma alimentação saudável, não consegue aplicar
um exercício, uma caminhada, às vezes joga uma bola no final de semana e a gente sabe que isso não é não supre, né? E muita gente tem essa realidade, não conseguir colocar, é aquela preguiça, é a falta de vontade, isso acontece muito ainda hoje? Sim, sim. Nós vimos agora, né, em virtude da pandemia, nós vimos o impacto que o sedentarismo tem na saúde das pessoas, né? E muitas hoje já se conscientizaram desse fator e já estão buscando exercício físico. Na educação física, a gente costuma dizer o seguinte, que entre não fazer nada e fazer alguma coisa, faça alguma coisa, né? Então, o exercício final de semana, vamos caminhar na pista, no espaço alternativo, ainda assim é um exercício, e isso é bom. Porque o começo, ele é muito difícil. Para o indivíduo que é sedentário, ele está dentro de um processo inflamatório corporal. Né? Então ele precisa sair dessa zona de conforto e é muito difícil sair do sedentarismo. Ele precisa de auxílio, ele precisa de ajuda. Né? Lógico, existe fator motivacional para ele sair dessa zona de conforto, mas existe também ajuda profissional que pode facilitar esse processo. Essa ajuda profissional é na verdade, eu acho que são vários profissionais. É na busca por um nutricionista, uma academia, um amigo para correr, enfim, são vários pontos que a pessoa pode buscar para sair dessa realidade do sedentarismo, né? Exatamente. Primeiro ponto, o profissional de educação física que vai auxiliar nesse processo de saída do sedentarismo. É importante que uma vez que ele adequa o exercício físico na sua rotina, que ele busque um profissional, um fisioterapeuta, né? Até porque existem muitos casos em que o indivíduo ele sai do sedentarismo, entra numa rotina de exercício físico, mas por conta de lesões ele acaba parando. Né? Porque acaba se motivando e o corpo ainda não está preparado para isso. Então é importante também ter um acompanhamento do fisioterapeuta. Lógico, da nutrição para ter um apoio, né? Um corpo bem nutrido, ele responde muito melhor. Então é uma equipe multidisciplinar para a saída desse indivíduo para o sedentarismo. Isso é um fator importante também, né? A percepção de dor. Né? Quando se fala em neurociência da dor, o indivíduo que tem esse acompanhamento de exercício físico regularmente, um fator nutricional regular, né? E um bom acompanhamento psicológico também, acrescentaria aí nessa equipe multidisciplinar um psicólogo, esse indivíduo ele vai ter uma percepção de dor muito mais acessível, ele vai conseguir ressignificar os fatores que causam dor. A neurociência da dor, ela é um termo novo? Como que surgiu essa nova linha de raciocínio? Ela tem sido estudada desde 2016, né? Só que no Brasil isso tem sido pouco falado. Ela como disciplina, acredito eu que o curso de fisioterapia da região norte, só o curso de fisioterapia da Finca, do Centro Universitário Finca, que tem essa disciplina como matriz desde 2018. Né? Então a gente já aqui aplica essa disciplina como parte da matriz curricular. Dada a importância, né, desse conhecimento para o profissional fisioterapeuta e do profissional do movimento. Mas é uma ciência que tem sido estudada e está crescendo cada vez mais. Hoje os acadêmicos da Finca já saem sabendo sobre a neurociência da dor, querendo ou não, acaba sendo um diferencial da faculdade. Sim, desde 2018 nós já temos como parte integrante da matriz curricular essa disciplina, neurociência da dor. As pessoas já formadas que trabalham nesse ramo buscam conhecer um pouco mais sobre a neurociência da dor? Ela é pouco falada em profissionais já atuantes, né? Hoje é mais falada como forma de capacitação, mas ainda não é dada a importância que deveria ser na matriz como tem hoje. Muito bem. Elisiane, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião e aqui com o nosso bate-papo. Nosso intervalo é bem rápido, não saia daí. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui um diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado como medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca.
distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Eu sou o professor Cláudio Negreiros, coordenador do curso de Gestão de Segurança Privada da Faculdade Metropolitana. O curso de Gestão de Segurança Privada visa formar profissionais capacitados para atuarem na elaboração, planejamento e fiscalização de planos de segurança e análise de risco em segurança institucional. Também tem como foco formar profissionais com perfil empreendedor para atuar na otimização e implementação de tecnologia na área de segurança. Toda a estrutura e tecnologia a Faculdade Metropolitana oferece para você. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a Bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos batendo um papo sobre a neurociência da dor. Recebo hoje aqui nos nossos estúdios a professora Elisiane Rios, tanto da Faculdade Metropolitana quanto do Centro Universitário Finca, batendo esse bate-papo aqui com a gente, nos explicando sobre esse termo, que no último bloco a senhora falou que é um termo novo, que está sendo estudado de uns anos para cá. E nessa linha de raciocínio eu gostaria de perguntar em que se baseia a neurociência da dor. A neurociência da dor, ela se baseia no princípio de que eu não tenho somente informações físicas que respondem à dor, né? A dor, ela não é algo totalmente negativo, né? A neurociência da dor, ela vem para mudar esse paradigma e dizer que a dor, ela também é algo positivo, ela é um feedback positivo, ela não deve ser sanada. Por isso, já falávamos no outro bloco, né? A importância da não medicação. Porque a gente precisa desse feedback, a gente precisa dessa fala corporal. E isso, o fisioterapeuta, ele consegue identificar nas sessões, no atendimento, professora? Sim, nós conseguimos identificar. Existem algumas formas de avaliar e entender se essa dor ela é estritamente física por lesão, né? Porque essa dor ela pode estar correlacionada com o fator lesional físico ou ela pode estar correlacionada com o fator emocional. Esse é o diferencial da neurociência da dor, né? Ela tem dois parâmetros, tanto o físico quanto o psicoemocional. São dois parâmetros. Quando decidido qual o fator dessa dor, é que aí vocês começam a trabalhar no tratamento. São tratamentos diferentes. Exato. A partir de uma avaliação criteriosa, a gente consegue identificar se essa dor ela está correlacionada a fator de lesão física, aí a gente consegue trabalhar em cima disso, a fisioterapia em si, ou outro profissional do movimento. E se essa dor estiver correlacionada a fatores psicoemocionais, aí é encaminhado para um outro profissional, né? Porque dependendo dessa alteração, ela vai interferir diretamente na resposta física desse paciente. E qual a influência do conceito da neurociência da dor na atuação do profissional do movimento? Muita influência. Ele pode determinar, por exemplo, a eficiência e a eficácia do tratamento. Né? Por exemplo, se um paciente adentra o meu consultório, né, e ele está um paciente dolorido, um paciente que relata dor, e eu vou de imediato sanar essa dor, eu não consigo eu consigo de fato uma resposta imediata da dor, mas eu não consigo sanar a causa, porque nem sempre a dor ela está correlacionada com a causa. A neurociência da dor, esse conceito da neurociência da dor, hoje ele pode ser aplicado em todos os tipos de dores? Pode, tanto dor aguda quanto dor crônica, ela pode sim. É importante que o profissional, o fisioterapeuta especificamente, ele consiga identificar já na dor aguda, né? Porque quanto antes nós quebrarmos esse movimento de cronicidade da dor, melhor para o paciente. Porque a gente entende o seguinte, que a dor é uma dor nova, mas o cérebro ele tem uma memória.
né? Uma vez que eu furo o meu dedo, eu vou memorizar essa percepção de furar o dedo e da sensação ruim de furar o dedo. Alguns anos depois, se eu perfurar o dedo novamente, eu vou resgatar essa memória, né? E aí eu vou agudizar aquele processo. No caso da dor aguda, é importante que o fisioterapeuta saiba sanar essa dor e procurar a causa dessa dor já no processo agudo, para que essa dor ela não fique crônica, né? Mas ainda assim, quando a dor fica crônica, a neurociência da dor ela pode auxiliar no processo de educação em dor, conscientização dos fatores que podem provocar, aumentar ou diminuir essa dor. A gente sabe que existem casos de pessoas que existem dor por conta de uma lesão, como a senhora mesmo falou, porque bateu, ou porque pisou de mau jeito, ou porque dormiu de mau jeito. E existem outros tipos de dores relacionadas, por exemplo, à alimentação, falta de cálcio, enfim, coisas que influenciam que a pessoa ou está deixando de tomar ou deixando de comer, enfim. E como é que vocês fazem para identificar a causa dessa dor? Porque às vezes talvez nem a pessoa saiba. Sim, sim. Né? Como é que é feito esse processo, professor? Então, a neurociência da dor ela se baseia nessa equipe multidisciplinar, né? Então, uma vez que eu percebo, como fisioterapeuta, que essa dor está interligada com uma lesão física, eu vou tentar saná-la, tentar tratar. Mas se eu percebo que essa dor, ela se comporta de forma inadequada, né? E aí eu vou tentar investigar outros fatores. Assim como o fator psicoemocional pode estar interferindo, o fator nutricional também pode, né? E se eu percebo que existe uma possibilidade de fator nutricional, isso é encaminhado para um nutricionista, para um nutrólogo, para um especialista. Então, é ele que vai identificar, e não a gente. Entendi. Quais são os fatores que influenciam na variabilidade da percepção da dor? São muitos fatores. O fator idade é um deles, né? Quanto mais novo o indivíduo, quanto criança, por exemplo, tem uma percepção de dor muito diferente de um idoso. Porque criança está construindo essa ideia do que é dor, né? Do que pode machucar, do que pode não machucar. Inclusive, é um item importante na neurociência abordado, que é quanto à influência dos pais nessa percepção de dor das crianças, né? Quando a criança cai, se machuca, por exemplo, se os pais vão logo acalentar e provocam um aumento desse comportamento, esse choro, essa criança vai entender que cair, machucar o joelho, isso é a pior das dores. E o limiar de dor dessa criança fica muito baixo, né? Agora, quando os pais não protegem nesse sentido, e acalentam, mas sugerem que isso possa passar, então o comportamento dos pais pode interferir no limiar aumentado de dor dessa criança. Então o fator idade é um fator que influencia na percepção de dor. A atividade física, pessoas que praticam exercício físico possuem um limiar de dor muito maior, muito mais elevado que pessoas que não praticam. A tolerância de dor, né? Tanto é que neurociência da dor é novo para a gente, profissionais da saúde, no sentido de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, na área médica, é novo para a gente. Mas o profissional do movimento, né, o profissional de educação física, por exemplo, já trabalha com a dor como feedback, já há muitos anos. Eles só não nomeiam dessa forma, né? Mas a dor, ela nunca é sanada na educação física, por exemplo, né, no exercício físico. Pelo contrário, ela é provocada, né? E isso sugere que, de fato, a dor ela é um feedback e não algo que deve ser sanado. Então, o fator do exercício físico é um fator que influencia na percepção de dor, o fator idade, enfim. O fator nutricional também pode interferir, se a pessoa está desnutrida ou com déficit nutricional de algum item alimentar, se alimentando mal, isso pode interferir também. As devidas vitaminas, enfim. Isso. O sono também é um fator determinante. O sono, com certeza. O sono, se a pessoa não tem uma qualidade de sono, a gente não fala em quantidade de sono, a gente fala em qualidade de sono. Se a pessoa não tem uma qualidade de sono, ela pode sim ter um limiar de dor muito baixo. O que seria uma qualidade de sono? A qualidade de sono é um sono reparador, que ele possui todas as fases do sono, né? O indivíduo, um feedback muito mais eficiente, que a gente utiliza bastante, é o questionamento. Quando você acorda, você consegue sentir descansado? Se a resposta for sim, ótimo, excelente, você está tendo uma boa noite de sono, independente da quantidade de horas. Se a resposta for não, provavelmente esse indivíduo não está tendo todas as fases de sono. Existe, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa que dorme 4 horas na noite
ter um sono melhor, de mais qualidade do que uma pessoa que dorme 8 e acorda totalmente cansada? Sim, existe essa possibilidade. Muita gente não entende isso, né? Não faz sentido, porque existe um conceito de quem, durmo 6, durmo 8, mas acorda cansado. E eu já presenciei pessoas que dormem menos, mas acordam mais descansadas do que quem dormiu mais. Exatamente. Difícil de entender, né? Pela qualidade de sono. O sistema nervoso explica isso. Né? Nós temos um ciclo circadiano, né, que é o ciclo que determina o nosso dia, né? O horário que dá sono, o horário que a gente acorda, o despertar. Então, o nosso cérebro determina esse horário de acordar e o horário de dormir. Ele determina isso a partir do da sua utilização, né? Então, se o cérebro está sobrecarregado, por exemplo, ele vai te determinar que você deve dormir mais cedo. Né? Então, existe uma chavinha de liga e desliga ali. E se ele conseguir, por exemplo, tiver uma boa nutrição e conseguir restaurar as informações coletadas durante um dia, né? Ele, em pouco tempo, você vai conseguir ter uma boa noite de sono em 4 horas, tranquilamente. Em relação ao exercício físico, muita gente não sabe se o correto, por exemplo, por exemplo, acordar e fazer uma atividade física, correr, uma academia, ou se é melhor à noite, depois que já passou totalmente o dia, chega à noite e faz. Existe diferença, professora? Existe diferença, mas não existe o certo nem errado. Né? Existe uma diferença específica para cada pessoa, né? E depende muito do objetivo. Normalmente, o exercício físico, no amanhecer, né, mais cedinho, ele libera neurotransmissores que vão te deixar em estado de alerta. Então, pessoas que gostam de estar mais em alerta durante o dia, né, o exercício físico ele pode auxiliar nesse sentido, né, tá mais disposta. Agora, pessoas que se comportam com o exercício físico no sentido de relaxamento, né, que liberam neurotransmissores de relaxamento, ele pode fazer exercício no final do dia. É importante dizer também que, independente do horário, é importante fazer o exercício, né? Por mais que, mas eu faço exercício de manhã e me deixa em estado de alerta, não tenho horário de manhã, vou fazer à noite, não, esqueci de fazer de manhã, vou fazer à noite e me deixou em estado de alerta, eu vou dormir tarde por conta disso, porque eu acabo liberando muito cortisol, adrenalina, enfim, e aí acaba despertando o sono. Ainda assim, essas horas pequenas de sono que esse indivíduo vai ter, essas curtas horas de sono, vai ser tão eficiente quanto se ele tivesse 8 horas de sono. Muito bem. Elisiane, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com o nosso programa Sala de Opinião. É bem rapidinho. Enquanto muitos puderam se proteger em casa, você estava lá, na linha de frente. Cada vida, cada pessoa devolvida para a sua família valeu a pena. Cada noite perdida de sono estudando para se dedicar a salvar vidas valeu a pena. Ser médico é ser herói. Herói com poderes de cura, dedicação, entrega e resiliência. Prepare-se para salvar vidas. Venha estudar medicina na Metropolitana. Inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2022. Provas dia 24 de outubro. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Preparando heróis para a vida real. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar.
Olá, eu sou o professor Bruno Valverde, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de Direito da Finca é um curso totalmente inovador, um curso que traz já para o primeiro período as disciplinas práticas, como por exemplo, o Direito do Consumidor. Ou seja, no primeiro período, o aluno já está em contato com as disciplinas práticas da grade do curso. Aqui no Centro Universitário Aparício Carvalho, a inovação faz a diferença, com professores altamente qualificados, com todo o material de suporte, com biblioteca virtual e muito mais. Um curso de Direito pautado na prática, aliando a teoria necessária à prática do dia a dia do mundo jurídico. É isso que nós buscamos aqui na Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a Bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos debatendo sobre a neurociência da dor. Nossa convidada de hoje é Elisiane Rios, professora da Finca e da Faculdade Metropolitana, Fisioterapia e também Educação Física. A gente terminou o nosso último bloco, professora, falando sobre qualidade de sono, né? Mas aí eu ainda fiquei com uma dúvida em relação a isso. Quando vocês se deparam com um paciente que ele está tendo um sono sem qualidade, ele não está bem, além de um exercício, como é que é vamos dizer assim, a orientação dada para esse paciente? Ele faz uso, por exemplo, de medicamento, dependendo do caso, lógico, tem casos e casos, mas qual que é a orientação para esse paciente quando ele chega e o problema, um dos problemas, a gente pode dizer assim, é identificado como uma péssima qualidade do sono? Isso vai depender muito da especialidade da fisioterapia que a gente está falando, né? A fisioterapia é uma profissão muito ampla e tem várias especialidades, tem desde da neurofuncional, da orto, né, da ortopedia e traumatologia, saúde da mulher, geriatria, enfim. Então, cada paciente, eu espero uma disfunção de sono diferente. Normalmente, o paciente da ortopedia é um paciente que trabalha, um paciente que provavelmente ele está com sono porque ele trabalhou o dia inteiro, né? É o que eu espero, né? Pode ser outra coisa, pode ser medicação, enfim, excesso de medicamento. Mas excesso de medicamento e influência medicamentosa, isso é muito comum na especialidade de fisioterapia neurofuncional, né? Os pacientes da neuro, eles são pacientes que utilizam de medicação depressoras, né? Então eles acabam diminuindo essa atividade cerebral e pode provocar sono. Então esses medicamentos, eles podem interferir nessa área. A minha atuação vai depender do paciente. Então, o paciente da neuro, por exemplo, precisa dessa medicação de forma contínua durante muito tempo, a gente vai tentar negociar essa medicação para que ela fique logo após a fisioterapia. E aí esse paciente fica em estado de alerta. O paciente da orto, por exemplo, que está com déficit de sono porque trabalhou o dia inteiro, a gente vai tentar negociar o horário da fisioterapia, né? Então, muitas vezes eu consigo adequar a rotina do paciente para melhorar o sono dele, ou eu consigo adequar a fisioterapia para melhorar a qualidade da fisioterapia, mesmo ele estando com déficit de sono. Hoje, quais são os fatores que podem amplificar a percepção da dor? Hoje, os fatores psicoemocionais são fatores fundamentais para essa amplificação, né? Eu estou falando de fatores como depressão, problemas financeiros, problemas conjugais. As relações humanas hoje elas são muito complicadas e são fatores determinantes para a amplificação dessa dor. Às vezes a pessoa está com uma unha encravada e essa unha encravada já incomoda, mas pelo fato dela ter tido um dia ruim, muitas relações pesadas, um fator emocional muito pesado, isso interfere diretamente para que essa dor da unha encravada seja algo exorbitante.
Por exemplo, uma dor de dente, a gente sabe que é algo horrível, né? Mas é diferente de uma dor, que a gente sabe que isso é possível, uma dor causada pelo psicológico, uma dor no peito, uma palpitação, não sei, uma dor nas costas. Existem vários tipos de dores. E aí é onde que eu pergunto para a senhora, como que o profissional pode avaliar ou mensurar a dor de outra pessoa? Porque não tem como sentir, isso é lógico. Mas o paciente ele tem que achar uma maneira de transmitir a quantidade de dor que ele está sentindo. É mais ou menos isso, né? Isso. Dentro da neurociência 2, esse é o nosso maior obstáculo. É conseguir mensurar, quantificar e qualificar essa dor do outro. Né? Então, sendo muito difícil, hoje existem institutos que pesquisam para verificar como que eu consigo mensurar. E lógico que a forma de mensuração ela é subjetiva, né? Porque a sua dor eu não consigo sentir. Né? Então, a gente consegue mensurar de forma qualitativa e quantitativa através de escalas, né? Escala de Borg. Então, eu consigo, por exemplo, mensurar, te perguntar se a sua dor de 0 a 10, sendo 0 uma dor, nenhuma dor, e 10 uma dor absurda, a pior dor que você já sentiu, você vai quantificar para mim. Mas eu sei que, por mais que você esteja quantificando essa dor para mim de 0 a 10 nessa escala, que é uma escala muito utilizada, inclusive, dentro da fisioterapia, eu sei que você está falando nesse momento, quantificando conforme o seu dia, né? Porque eu não consigo isolar a dor, eu consigo entender essa dor como percepção. Então, se o seu dia foi ruim, por exemplo, e eu estou fazendo essa avaliação da dor no final do dia, você vai me dizer que a sua dor é 7. Muito embora, se você tivesse uma dor... se você tivesse um dia positivo, né, e eu mensurasse a sua dor, você fala, não, tá 3, 4. Né? Então, a dor, segundo a neurociência da dor, é uma percepção subjetiva. Esse é o conceito de dor. Então, com base nesse conceito de dor, a gente não consegue quantificar e qualificar de forma tão fidedigna assim. Né? Mas existem escalas que a gente pode quantificar e pode qualificar essa dor também. O que é importante a gente entender? A dor, ela só é algo negativo quando ela está correlacionada com um fator de lesão física e quando essa dor, ela interfere na funcionalidade desse indivíduo. Então, quando essa pessoa deixa de, por exemplo, ir trabalhar porque está com uma dor, essa dor ela chega a ser incapacitante. Então, é uma dor que a gente qualifica ela como incapacitante. Qual o momento, não sei se existe, mas qual o momento em que se deve procurar um fisioterapeuta? A dor começou 1, 2 dias, vou esperar uma semana passar, eu vou esperar um mês passar, eu não gosto de médico, eu não gosto de fisioterapeuta. Qual é o momento de se procurar um profissional, nesse caso o fisioterapeuta, para se tratar essa dor, para se saber o porquê dessa dor? Existe um momento específico? Existe um momento específico, dependendo da situação, a gente consegue prever dor, por exemplo, né? Então, a prática de exercício físico, eu sei que eu estou utilizando desse corpo físico, dessa máquina, de forma exacerbada, né? Então, se eu sei que eu estou utilizando essa máquina, vai chegar uma hora que eu vou sentir dor, vai gerar prejuízo. Então, eu tenho que buscar um físio antes, para alinhamento desse corpo, para alinhamento dessa máquina, para que eu não venha sentir a dor. Mas uma vez que eu senti os primeiros sinais de dor, está incomodando, é importante buscar um profissional. E existem N fatores que podem ser responsáveis por essas dores, né? Às vezes, quando a gente fala de dores musculares, tem quem acredite que, mas se você não pega no pesado durante o dia, você fica atrás de uma mesa o dia todo, só escrevendo e digitando, você está reclamando do quê? Você está com dor no quê? E às vezes, essas pessoas que têm esses trabalhos acabam sentindo até mais dores de quem tem um serviço braçal, quem precisa usar a máquina. E muita gente não entende isso. Às vezes ficar na frente de um computador vai te causar uma dor de cabeça à noite, uma falta de óculos talvez vai te causar uma irritação. Existem N fatores que podem ser causadores dessas dores, pacientes que chegam até o fisioterapeuta, né? Sim, nós comentávamos no primeiro bloco, inclusive, sobre essa questão do sedentarismo, né? Hoje, uma das piores causas de dor e de outras disfunções é a questão da ausência de movimento. Então, é mais prejuízo para o corpo e para a movimentação corporal a ausência de movimento do que o excesso dele. A gente sabe disso porque, por exemplo, a gente já viu muitas pessoas falando, principalmente quem trabalha em escritório, tem que ter uma hora para se exercitar, fazer uma pausa, dar uma volta,
porque quanto mais inerte você fica, isso é mais prejudicial para a sua saúde, né? O jeito que você senta, a quantidade de tempo que você fica na frente de um computador, tudo isso influencia, né? Sim, o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, né? Nós temos em média 206 aproximadamente ossos e quase 600 músculos. Então eu preciso de movimento mais do que ficar parado, né? Eu não posso ficar muito tempo parado. O meu corpo ele foi feito para o movimento. Se eu ficar muito tempo parado, ele vai se adequar a essa ausência de movimentação. Isso pode gerar prejuízo não somente osteomuscular, não só de dores musculares, mas de funcionamento também. Então, nós temos a função renal, que depende diretamente do movimento, nós temos a função cardiorrespiratória, que depende diretamente do movimento, né? Fora a função intestinal, né? Todas as funções das minhas vísceras, elas estão correlacionadas com a movimentação humana. Já existiu um conceito, existe, eu acredito ainda, de que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens. As mulheres procuram um médico muito mais do que os homens. Eu acho que isso é real ainda, eu acho que isso acontece. Na fisioterapia, isso também é um fato. Hoje a gente ainda tem mais mulheres que buscam por um fisioterapeuta, mais do que homens? Sim, isso é real. Nós temos mulheres que buscam mais do que homens. Entretanto, nós temos uma evasão muito maior de mulheres do que de homens, né? Isso nós atribuímos à rotina diferenciada. Muitas vezes as nossas pacientes que relatam dor são pacientes que são mães, que trabalham, que são multifacetárias, né? Então muitas vezes elas não aderem ao protocolo, ao exercício, não conseguem cumprir essa rotina. Elas possuem consciência e buscam isso de forma mais preventiva. Mas a aderência ao tratamento ela é mais difícil em virtude dessas outras funções que ela atribui socialmente. Muito bem. A gente vai fazer o nosso último intervalo comercial e, na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. É bem rápido. Enquanto muitos puderam se proteger em casa, você estava lá, na linha de frente. Cada vida, cada pessoa devolvida para sua família valeu a pena. Cada noite perdida de sono estudando para se dedicar a salvar vidas valeu a pena. Ser médico é ser herói. Herói com poderes de cura, dedicação, entrega e resiliência. Prepare-se para salvar vidas. Venha estudar medicina na Metropolitana. Inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2022. Provas dia 24 de outubro. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Preparando heróis para a vida real. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Eu sou o professor Cláudio Negreiros, coordenador do curso de Gestão de Segurança Privada da Faculdade Metropolitana. O curso de Gestão de Segurança Privada visa formar profissionais capacitados para atuarem na elaboração, planejamento e fiscalização de planos de segurança e análise de risco em segurança institucional. Também tem como foco formar profissionais com perfil empreendedor para atuar na otimização e implementação de tecnologia na área de segurança. Toda a estrutura e tecnologia a Faculdade Metropolitana oferece para você. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a Bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião, nosso último bloco. Hoje a gente está conversando sobre a neurociência da dor com a professora Elisiane Rios, do Centro Universitário Finck e da Faculdade Metropolitana, dos cursos de Fisioterapia e também de Educação Física. Professora, em relação ao profissional
ao fisioterapeuta, como é que ele pode atuar no manejo da dor sentida pelo paciente? São várias maneiras? Sim, são várias maneiras. Isso vai depender bastante do tipo de dor, como que ela é qualificada. Essa dor está correlacionada com o fator de lesão física? Se estiver correlacionado, é tratado com protocolos já conhecidos pela fisioterapia, né? Dentro da graduação, isso já é ensinado, isso já é praticado no mercado de trabalho. E aqui na faculdade, por exemplo, né? No curso. Se essa dor está correlacionada a um fator psicoemocional, é introduzido, além de outros profissionais nesse protocolo para manejo da dor, também é introduzido uma função do fisioterapeuta chamada educação em dor. Nós vamos ensinar esse paciente como ele vai conseguir compreender a sua dor, né? E o que ele deve fazer em determinados momentos sem a função medicamentosa. Né? Por exemplo, os primeiros sinais de dor, ele tem que entender que momento que ele se apresenta. Né? Se essa dor ela tem correlação psicoemocional, ele vai entender que, por exemplo, se ele se estressa com determinada situação, ele começa a sentir dor. Então, a gente vai tentar auxiliá-lo no sentido de amenizar esse foco de dor e esse paciente vai conseguir ter o seu próprio manejo. Então, qual que é a intenção? Ensinar o paciente a lidar com a sua própria dor. E desde 2018, como a senhora deixou clara lá no primeiro bloco, o curso de fisioterapia, ele já adotou a disciplina de neurociência da dor. Já é algo que os nossos acadêmicos saem sabendo como atuar. Exato. A necessidade de uma disciplina, ela veio bem antes de 2018, mas a gente conseguiu implementar a partir de 2018, né, essa disciplina chamada neurociência da dor. E nessa disciplina, nós conseguimos ensinar os nossos acadêmicos de fisioterapia como que eles devem se comportar, encarar a dor como uma percepção subjetiva e não algo somente negativo. É algo que eu preciso sanar a todo custo. É algo que muitas vezes não depende do fisioterapeuta, né? Depende muito mais do indivíduo dolorido, de quem está sentindo a dor. Né? Então, essa disciplina ela visa isso, não somente identificar a dor, mas saber conduzir a dor num processo de autoaceitação inicial e ajustes de outras alterações que podem estar aumentando ou diminuindo essa dor. A neurociência da dor é uma prática, um termo que já é utilizado, por exemplo, na nossa clínica aqui de fisioterapia? Sim. Aqui na clínica de fisioterapia a gente já utiliza esse termo e dentro de uma rotina de trabalho nós já utilizamos mecanismos de avaliação provocados pela neurociência da dor. Então, por exemplo, o uso da eletroterapia, que é bem comum dentro da fisioterapia para sanar a dor, para alívio de dor, ele foi reduzido com a implementação da neurociência da dor. Né? Então, com o processo de educação em dor, hoje a gente procura conscientizar o paciente dos mecanismos causadores da sua dor e assim ajustar com o que a gente tem disponível não farmacológico, né, de pouca intervenção, que seria exercício físico, e não utilização de mecanismo que mascare essa dor, como a eletroterapia, por exemplo, que ela pode amenizar a dor a curto prazo, mas ela não sana a causa. Querendo ou não, ela volta depois. Ela volta depois. Isso é uma causa da cronicidade das dores. Né? Então, muitas vezes as pessoas relatam, há algum tempo atrás, relatavam bastante que a fisioterapia não resolvia em alguns casos, né? Porque muitas vezes eram utilizados recursos que mascaravam a dor, mas a dor voltava. Né? Hoje, com a implementação da neurociência da dor, a gente consegue procurar a causa e ir trabalhando nessa causa ao longo do tempo. A tecnologia acompanha o termo da neurociência da dor. A gente sabe que hoje, acompanhando times de futebol, acompanhando clínicas, porque hoje não existem apenas academias. Hoje a gente já tem clínicas onde as pessoas vão e fazem um tipo de treinamento diferente de academia. E eu, recentemente, eu estive... O termo correto eu acho que não seria clínica, não me vem à cabeça agora, mas eu estive em estúdio? Um estúdio, por exemplo, onde eu testemunhei muitos equipamentos modernos, por exemplo, uma calça que a pessoa pode vestir, que tem influencia em várias maneiras positivas para aquela pessoa que está usando. E eu achei muito curioso. A tecnologia, querendo ou não, ela acompanha muito o fisioterapeuta, né? Sim, a fisioterapia ela tem crescido bastante, e em todas as especialidades, inclusive, né? Na área ortopédica, ela tomou ao longo do tempo
uma cara mais esportiva. E isso é em virtude do público mesmo, né? Então, o público que antes fazia exercício físico na clínica, ele era introduzido na academia logo depois. Mas a academia convencional muitas vezes não acompanhava o processo de recuperação desse meu paciente pós-lesão, né? E aí surgiu essa demanda da fisioterapia para conseguir acompanhar esse paciente mais tempo antes de entregá-lo para a educação física. Então, no processo de recuperação, por exemplo, pós-lesão ortopédica, a gente consegue fazer isso. Recuperar a nível de clínica, né, com exercícios mais tranquilos, uma intensidade baixa, exercício assistido, com recursos tradicionais. E é o avançado que a gente consegue trabalhar no estúdio, por exemplo, com carga alta, né, são exercícios com uma intensidade alta, lógico que tudo muito assistido. As máquinas hoje, até na academia, elas já têm uma ergonomia diferenciada para acompanhar a função corporal e não sobrecarregar o exercício, sobrecarregar a articulação. E a nossa clínica aqui da finca, ela voltou com os atendimentos, lógico, cumprindo todos os protocolos de segurança, depois de um longo tempo onde teve que ficar paralisada por conta da pandemia. Infelizmente, muita gente teve que esperar, não pôde ter um atendimento, porque a gente sabe que hoje a nossa clínica ela atende muitas pessoas que, na maioria das vezes, talvez não teria condição de bancar uma fisioterapia particular, né? A gente sabe disso. E hoje a gente tem a nossa clínica funcionando com uma estrutura espetacular, né, professora? Sim, sim. Hoje a nossa clínica, ela conta com, além de recursos físicos, né, e protocolos foram todos reformulados com base nessa nova cara da fisioterapia, né? Lógico, como você falou, com tudo, seguindo os protocolos de segurança, mas hoje a clínica ela atende, nesse semestre especificamente, nós estamos atendendo, além das especialidades que a gente já atendia, pacientes pós-Covid, né? Então nós absorvemos essa demanda do SUS, essa demanda do sistema público, esses pacientes que pós-Covid, que ainda assim tinham comorbidades respiratórias, que adquiriram comorbidades respiratórias e físicas, eles estão sendo absorvidos pela clínica aqui. E a demanda por pessoas que precisam de fisioterapia, eu não falo nem por lesão, mas pela idade que vem chegando, pelo próprio sedentarismo, vem crescendo ou a senhora acha que as pessoas estão conseguindo se conscientizar da necessidade de um exercício físico, de uma atividade? O que a senhora acha, na sua opinião? Essa conscientização ela é muito sutil ainda. Né? Se você questionar as pessoas na rua se elas acham importante o exercício físico, provavelmente elas vão dizer que sim. Mas pergunta se está fazendo. Pergunta se está fazendo. Né? Elas vão dizer que não estão. E por diversos fatores. O principal deles é porque eu não tenho tempo para fazer exercício. Sempre o tempo, né? Sempre o tempo. Sempre o tempo. E a gente sabe que o tempo existe planejamento para isso. Para novela tem o tempo, para ficar em casa ali tem o tempo, né? Mas por que não usa esse tempo? Falta um pouquinho mais de esforço, né? Exato. E eu sempre costumo aconselhar o seguinte, você tem meia hora do dia, se você tem meia hora do dia, busca um profissional que ele vai conseguir alcançar os resultados que você almeja nessa meia hora. Né? E isso é importante dizer, que não existe, eu não preciso de 1 hora, 2 horas. Hoje já existem protocolos dentro da educação física que a gente consegue acompanhar o exercício, alcançar o objetivo em menos tempo. Né? Isso vai depender bastante de cada pessoa. Então, se você tem meia hora, a gente consegue alcançar meia hora, sem problema nenhum. O tempo ele não pode ser fator de justificativa para você não fazer o exercício físico. E lógico que a gente acha muita coisa na internet, e muita coisa mesmo, mas a gente sabe que o correto é procurar um profissional, fazer um atendimento presencial, porque existem pessoas de todos os tipos e talvez... provavelmente o seu caso não vai ser o mesmo daquele que você está vendo na internet. Então, primeira coisa é, de fato, procurar um profissional qualificado e dali sim, se depois quiser procurar alguma coisa, uma segunda opinião, mas primeiramente o profissional qualificado, né, professora? Exatamente. O profissional, ele estuda anos para entender o seu corpo em movimento. Estou falando só da fisioterapia, não. Estou falando da educação física, terapeuta ocupacional, né? Enfim, diversos profissionais do movimento especificamente. Estudam anos para isso. Então, a gente consegue entender que não é somente um alongamento e um fortalecimento. Isso qualquer pessoa consegue fazer sozinha. Agora, o porquê está fazendo, qual que é a amplitude correta, quais são os efeitos fisiológicos disso no seu corpo, né? Qual que é a carga que você precisa utilizar, de que forma você precisa utilizar, né? Quais são as repetições que você precisa fazer para alcançar o objetivo. Tudo isso é pensado conforme a base da educação desse profissional.
Elisiane, a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas para quem ficou com alguma dúvida, quer conversar com você sobre fisioterapia ou educação física, tirar alguma dúvida, como é que faz para te encontrar? Então, nós estamos aqui no Centro de Reabilitação, né, na Clínica Escola, todas as terças e quintas, para tirar dúvida, para atender, né? Então podem ficar à vontade em ligar ou vir aqui conhecer o nosso ambiente. Muito bem. Elisiane, um prazer recebê-la aqui. Acredito que o nosso papo foi muito proveitoso, muito rico de informação para quem está nos assistindo. Muito obrigado. Já estou ansioso pela nossa próxima entrevista. Eu que agradeço. Muito bem. Agradeço a você também pela sua companhia, pela sua audiência. Muito obrigado por estar conosco aqui em mais um programa Sala de Opinião. Eu aguardo vocês no nosso próximo programa. Até lá. Tem gente que vai à luta e supera qualquer obstáculo. Esse é o caso da Cauane. Pouca grana, batalhadora, mas com uma vontade enorme de se especializar. Fácil nunca é, mas a Cauane nunca desistiu do seu sonho de ser engenheira. Contou com a Bolsa Aceduca e tudo ficou mais fácil. Não é mesmo, engenheira Cauane? A Faculdade Metropolitana acredita em você. Inscrições abertas para o vestibular 2021. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Sou o professor Deni Ramos, coordenador do curso de Radiologia da Faculdade Metropolitana. O curso de Tecnólogo em Radiologia da Faculdade Metropolitana proporciona melhor infraestrutura e corpo docente para a formação profissional de radiologia para atuar no diagnóstico por imagem. São áreas de atuação profissional do tecnólogo a radiologia odontológica, radiologia veterinária, radiologia forense e industrial, além de humana, promovendo o desenvolvimento de competências para a realização de exames de raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia, densitometria, radioterapia, medicina nuclear e dosimetria. Essa formação proporciona habilitação para gestão, implementação, fiscalização e execução de programas e protocolos específicos, além da formação para atuar como membro de uma equipe multidisciplinar. Toda a infraestrutura e tecnologia a Faculdade Metropolitana oferece para você. Enquanto muitos puderam se proteger em casa, você estava lá, na linha de frente. Cada vida, cada pessoa devolvida para sua família valeu a pena. Cada noite perdida de sono estudando para se dedicar a salvar vidas valeu a pena. Ser médico é ser herói. Herói com poderes de cura, dedicação, entrega e resiliência. Prepare-se para salvar vidas. Venha estudar medicina na Metropolitana. Inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2022. Provas dia 24 de outubro. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Preparando heróis para a vida real.